Ceará precisa de quase 30 bilhões de reais em investimentos para desenvolver estradas, portos, aeroportos e ferrovias. Ao todo, reúne 100 projetos necessários aos modais e para desenvolvimento da infraestrutura. Recursos que precisam ser captados tanto nos setores privados, nacionais ou internacionais. As parcerias público-privadas e as concessões de ativos são algumas alternativas. Aí eu pergunto aqui, o que o Estado está fazendo para atrair, né, esses investimentos? E aí, já pensando aqui no nível do programa, né, daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, chegando no Ceará 2050, o que se espera para atrair esses investimentos, esses investidores? Bom, a questão de você parcerizar com um ente privado e o público, a primeira coisa é você ter a segurança jurídica, né? Você ter uma confiabilidade nesse ambiente de negócio, como até o Mário colocou muito bem. O outro aspecto é que tem um negócio. Quer dizer, não adianta ter uma segurança jurídica, mas se eu não vislumbro a possibilidade de que essa oportunidade se transforme em negócio e que gere ganhos para todos. A primeira questão aí é exatamente estabelecer muito claramente o que se quer fazer e quando se quer fazer. Quando se tem muitas prioridades, não se tem nenhuma prioridade, e nesse aspecto o planejamento é essencial para isso. Hoje a gente vê um espaço internacional muito grande e interesse de investidores efetivamente para virem no país, mas eles só vão vir se eles enxergarem o negócio, a segurança jurídica, mas se eles entenderem realmente que um planejamento daquele local não é efetivamente um planejamento ideológico de um governo, mas é um planejamento de Estado e, portanto, nós vamos ter continuidade em relação a esses investimentos. E aí, nesse aspecto, a gente tem que separar muito claramente o que é a infraestrutura econômica, que efetivamente vai ser feita e pode ser feita com recursos que não são de origem pública, porque vão gerar negócio, e quais são aquelas infraestruturas sociais, né? Então, por exemplo, você falou muito claramente aí de um aeroporto. Um aeroporto é efetivamente uma infraestrutura econômica. Ela vai se colocar de pé aquele projeto sem efetivamente ter muitas vezes contribuição do Estado. E nós vamos ter muito claramente outros tipos de infraestrutura que podem melhorar a questão logística, mas que precisam sim da contribuição do Estado. Notadamente a questão das ferrovias. As ferrovias em grande parte do mundo, elas são infraestruturas que efetivamente é um privado que executa, ou esse privado ele vem em conjunto com o Estado. Dificilmente é um privado sozinho que efetivamente vai transformar aquela infraestrutura. Por ser uma infraestrutura que precisa de muitos recursos, projetos de longa maturação, mas quando se tem muito claramente esse investidor que, mesmo sabendo que aquele projeto de longa maturação, ele tem a segurança e efetivamente tem o patrocínio do Estado por ter um planejamento de longo prazo, aquilo ali se torna realmente um ambiente muito propício para que a gente possa atrair interessados que existem no mundo hoje para investirem no Ceará, por exemplo. Porque o que a gente já falou aqui, a gente tem estrutura assim, a gente já tem. O Ceará hoje, ele está no nível alto, né? A gente pode dizer que a gente está ali nessa competitividade internacional, exportando, levando, a gente tem essa logística, né? O que se espera, então, mais? O que se pretende ter mais? Você já nomeou pontos que é possível a gente chegar a ser, né? E o que se espera daqui para lá? Existem condições, questões básicas, estruturais, que correm paralelo a isso, e o Estado tem avançado muito bem, né? Que é a questão de educação, a questão de saúde, né? São pontos que o Estado do Ceará tem se destacado nacionalmente. Nós temos sido benchmark, né, nacional com respeito à educação. Isso é uma coisa que corre paralela com essas ideias todas. E o Ceará está bem desenhado em nível de infraestrutura ferroviária, né? Está em desenvolvimento. Agora, o ponto de partida, o chute inicial já foi dado. Né? Para você ver, lá na ZPE nós temos 2.000 hectares. Né? Não existe nas Américas nenhuma zona franca que tenha 2.000 hectares, né, disponível para implantar indústrias para essa área. Isso é uma condição. Agora, nós estamos desenvolvendo o Master Plan, né, para isso aí, para o povoamento industrial dessa área. Esse Master Plan ele vai estar casado também com outras linhas de desenvolvimento que estão sendo desenhadas no Ceará 2050.
e isso vai se compor de uma forma harmônica. É muito interessante também nos preocuparmos com a questão da água, né? O doutor Facó também conhece muito bem essa área. É preciso e é fundamental. A história cearense de 3 séculos mostra quanto nós somos vulneráveis às questões climáticas, de falta de chuva. Nós perdemos aqui a maior produção de carne de charque do Brasil e foi para o Rio Grande do Sul porque houve no final do século XVIII uma seca terrível que dizimou quase a totalidade do nosso rebanho, em que Aracati era o grande exportador, nós sabemos disso. Isso foi para o Rio Grande do Sul e está hoje a produção de carne no Rio Grande do Sul já consolidada. Tivemos questão também com a produção do algodão, que é outra área também que bastante interessante, que está se desenvolvendo novamente agora com bases tecnológicas bastante sustentáveis. Aqui no Ceará, lembrando também que o doutor Facó falou dos nossos recursos minerais, né? Os nossos recursos minerais ainda não estão totalmente catalogados, temos que participar para essa catalogação. Nós temos riqueza de manganês, temos a questão do grafite, do grafeno, também com base interessantíssima de produção. E esses produtos, naturalmente, não vão ser exportados como minério bruto de baixo valor, e sim como materiais de valor agregado, já refinados para se exportar o produto com valor agregado cada vez maior. Isso, o espaço de produção também está previsto lá na ZPE. Enfim, nós vemos hoje, diferentemente do que nós tínhamos nos anos 60, 70, um estado realmente bastante diferente do que era, e um estado que tem muito boas condições de avançar para o 2050. O que haverá daqui do ano 2050? Nós estamos tendendo também para uma globalização cada vez mais intensa. A pressão, a posição das questões da informática, das informações digitais, né, estão caminhando numa velocidade incrível. O avanço do carro elétrico, da produção da energia renovável, que é o caso da energia solar, né, e eólica aqui no estado do Ceará, que é um potencial incrível, né? Nós vemos aqui as fábricas que nós já temos aqui, equipamentos de produção de energia solar e energia eólica, né, como um grande potencial. Então eu vejo isso aí como um refinamento disso tudo. Nós vamos aproveitar também de uma maneira mais intensa a questão da mini refinaria que nós temos aqui no Mucuripe, que ela produz 6.000 barris dia, né? Já produz os óleos de base naftênica também muito interessantes para a indústria petroquímica. E nós temos esse potencial aí que o 2050 também está prevendo esse mais aproveitamento. A área de tancagem, aquela que põe em risco a bacia do Mucuripe, a ponta do Mucuripe, que era um distrito industrial dos anos 50, que foi imaginado, era um distrito industrial como o Pecém. E, naturalmente, não houve um acompanhamento de estrutura de governo para que se limitasse e dirigisse melhor a ocupação daquela área ali, né? Mas essa produção do que existe lá também é outra coisa que vai ser explorada e vai desenvolvida. E eu acredito que esses pontos, né? Aliás, eu queria lembrar, a própria desativação da tancagem não vai inviabilizar o porto do Mucuripe, porque ainda vai se utilizar aquele terminal petroleiro, né, para a movimentação de óleos vegetais, para a fábrica de margarina que nós temos lá, né? E nós temos que abastecer essa mini refinaria da Petrobras de 6.000 barris, mas é uma refinaria que, devidamente modernizada, como ela necessita ser modernizada, a Petrobras também parece que está no pacote de privatização dela, a privatização da Luminor. Isso vai dar um salto muito grande para ela. E tirando a área efetivamente de risco, que é os tanques de diesel, de gasolina, as instalações de gás butano que existe lá, indo para o Pecém, aquilo ali tem condição de se tornar como uma área de excelência e, quem sabe, até se tentar um segundo projeto de ZPE até para Fortaleza, naquela região, junto ao porto, aproveitando essas áreas também que vão ser desocupadas, para poder produzir produtos de exportação também ali. Enfim, tem muita coisa
a fazer, tem muita coisa a realizar e nós temos todos os instrumentos para fazer. Isso aí é só desenvolvermos. Eu queria lembrar também aspecto do aeroporto de Fortaleza, porque nós também temos a cultura de achar que aeroporto atrapalha, que não pode estar dentro da cidade, né? E pode ficar dentro da cidade. E a área do aeroporto, depois que se retirou aquelas instalações militares, que já não são mais estratégicas, né? Nós estamos distantes, as condições de hoje são diferentes da década de 40, quando se tinha questão de guerra mundial, nós tínhamos bases militares aqui, estratégicas, como estavam lá no aeroporto. Então, aquela área que está ali, toda ela está sendo pensada, até também com base de produção industrial, né? Pode-se fazer também uma área lá de regime especial de alfandegamento para a exportação. Tudo isso é possível. E os alemães que estão lá no aeroporto, né? Eles também estão com um pensamento grande de fomentar isso aí. Então, isso é uma grande oportunidade, porque nós temos muita área no aeroporto ali de Fortaleza, com esse potencial imenso de produção e desenvolvimento econômico. Então, eu vejo que nós vamos ter, para os próximos anos, um desenvolvimento harmônico, desde que nós tenhamos também condições logísticas que permitam isso, né? O Ceará é um estado que tem condições de alavancagem, né? da base de financiamento do crescimento dessa infraestrutura, não resta dúvida, e eu tenho certeza que nós vamos criar uma linha de desenvolvimento realmente que vai ser contínua para os próximos anos, dentro do conceito, já que nós estamos acostumados já de 30 anos, né? De produção, economia, né? Rigidez fiscal, como nós temos feito, né? E pensamento organizado, integrado na direção de desenvolvimento logístico dentro do Ceará 2050. Ou seja, é só dar continuidade, né? A linha, o caminho está traçado. Talvez aí, só voltando um pouco para ser bem objetivo, quais são os próximos passos, na minha visão? A gente tem talvez aí como um grande exemplo a conhecer e a estudar Oman. Oman estabeleceu também um planejamento, tendo como a logística principal estratégia, até 2030 se tornar o hub do Oriente Médio. Esse foi a visão de futuro de Oman. E não basta ter um plano. Efetivamente, você tem que ter integração em todos os entes de que aquele plano ele tem que sair do papel. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Qualquer pessoa que queira abrir um negócio em Oman, que esteja alinhado ao planejamento estratégico dele de 2030, vai fazer isso na internet, vai passar, logicamente, por um processo muito simplificado de verificação e ele sabe que em 15 dias aquele negócio dele vai ser aberto. Qual é o investidor que não se sente tentado seguro, a ir né? realmente para lá? Então, não é só a questão da infraestrutura, mas é ter um planejamento que dê uma visão de futuro, que permita que haja uma integração entre todos esses entes para diminuir a burocracia e estimular efetivamente que o investidor ele vá conhecer. E aí é outro segundo passo que tem que ser feito depois do Ceará 2050, é o Ceará ir para o mundo para apresentar isso e tentar efetivamente atrair interessados. Ótimo. Infelizmente, então, nosso tempo acabou. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do diretor-presidente da ZPE, Mário Lima, e do engenheiro André Facô, executivo de Infraestrutura e Negócios. Agradeço também a você pela audiência e lembro que é possível acompanhar o Ceará 2050 também pelas redes sociais. Facebook/Ceará 2050 e o Instagram, @Ceará 2050. Tchau, até nosso próximo encontro. Apoio Cultural Via Direta.